O técnico de som direto numa filmagem, ele é o responsável pela captação do som da imagem. Esse é um trabalho de captação de som que é diferente de quando você faz um disco, um CD, um programa de rádio, porque o seu som é referenciado por uma imagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é ter um som coerente. A imagem sonora tem que ser coerente com a imagem visual, digamos assim, né? Explicando, se tem uma pessoa em primeiro plano na imagem e uma no fundo, o som da pessoa que está em primeiro plano também tem que estar em primeiro plano e o som da pessoa que está no fundo também tem que estar no fundo. Ou uma outra coisa também que acontece... Aí, silêncio um minutinho, por favor. Uma outra coisa que acontece também, por exemplo, é fundamental que todos os sons que você ouve sejam referenciados pela imagem. Uma coisa que muitas vezes acontece para a imagem é se eu vou filmar uma parede, uma pessoa contra um determinado fundo, o que está atrás da câmera para a imagem não faz a menor diferença. No entanto, para o som faz. Se você está filmando uma pessoa num jardim e atrás da câmera tem uma rodovia, no som a rodovia vai estar aparente. E aí cria um conflito entre o som e a imagem. E a coisa engraçada é que nessa hora o som ganha. Porque é que nem se você está na natureza, se você vem andando numa floresta e ouve um barulho atrás de você, você ouve um barulho que você não vê. Que barulho é esse? É uma onça que está atrás de você para te pegar? Então você é obrigado a se distrair da imagem e prestar atenção no som e buscar a origem daquele som que não está na imagem para ver, não é uma onça, é só um gatinho. Então eu posso continuar caminhando tranquilo. Ou é uma onça, vamos correr que o bicho está vindo me pegar, né? Então eu falo sempre isso. Muitas vezes o problema do ruído que invade uma cena não é que esse ruído cubra o diálogo, mas ele tira a sua atenção daquele diálogo para a pessoa perguntar que som é esse que eu não vejo na imagem. Então, o meu trabalho, basicamente, consiste em tentar, geralmente o que a gente capta principalmente é a captação dos diálogos, e isso é fundamental porque eu costumo dizer que na imagem está a forma do filme, mas no som está a vibração do filme. A energia, a emoção do filme está muito no som. Então, o nosso primeiro objetivo é captar bem o diálogo. Nosso outro objetivo é tentar enxugar tudo que não for absolutamente necessário, porque o som também é que nem sal. Se tiver pouco sal, você pega uma pitatinha a mais, põe e fica perfeito. Se você errar na mão e puser sal demais, não tem como tirar. Ou para tirar, tem que vir com batata, leite, e fica uma complicação. O som para tirar é sempre difícil, para tirar, para colocar é sempre fácil. O som ambiente a gente grava com um objetivo, porque o som também tem outra característica. Hoje eu estou bom. O som também tem uma característica interessante. A continuidade do fundo sonoro da sequência é que cria a ilusão da unidade temporal daquela sequência. Ou seja, se a cada momento que você mudar de um plano para o outro na montagem, mudar o fundo, fica patente de que houve uma passagem de tempo. E, portanto, aquilo não está acontecendo no mesmo instante como a gente quer dar a ilusão que de fato está acontecendo. Por exemplo, a velha história do avião. Você está fazendo um diálogo, plano contra plano, tem um plano na hora que o cara está falando e vem um avião. E aí a gente corta. Por que você vai cortar? O avião não vai cobrir o diálogo. O problema é que quando você tem a pergunta e o avião vem, aí eu vou depois ter que parar, fazer o outro passar o avião passou, e eu vou fazer o outro eixo, vou fazer a resposta um tempo depois, já não tem mais avião. Então o cara pergunta com o avião e responde sem avião, cadê o avião? Caiu? Até para cair tinha que ter o barulho, não tem. Então, obviamente que passou-se o tempo e aquela pergunta e aquela resposta não aconteceram no mesmo momento. E aí quebrou a ilusão da cena, tanto quanto se você puser um microfone em quadro, um refletor em quadro, ou se aparecer um carrinho. Então, o som ambiente é fundamental porque cada vez que você
corta um plano, obviamente, quando entra o plano seguinte, há uma pequena diferença de som, deveria ser pequena, pelo menos. E o ambiente que você grava contínuo, ele é jogado na edição de som um pouquinho acima do som dos cortes. E aí ele cria uma unidade sonora no fundo da cena que você jura que tudo aconteceu no mesmo instante. Bom, gente, agora vamos falar do equipamento de captação de som. O coração da captação de som está aqui. Esse é um gravador chamado Sound Devices, a marca Sound Devices, modelo 788T. Ele é a última tecnologia no mercado mundial de captação de som para cinema. Tem um gravador de 8 canais. Então é engraçado porque eu comecei a gravar com o Nagra que tinha um canal. Passei para o DAT que tinha 2 e agora estou num gravador que grava em HD, ele tem um HD interno e 8 canais. Então, cara, é uma flexibilidade de captação maravilhosa. Você pode embutir 8 sinais diferentes. Eu posso entrar com 8 sinais diferentes em canais separados. Separados. E depois eu faço um mix down desses canais para 2 canais, para ter uma mixagem de referência, porque aí o editor de imagem não precisa dos 8 canais, ele só quer ter uma visão básica do que é o som, para poder escolher um take ou outro, mas ele precisa só dessa referência básica. Depois, na edição de som, o editor reimporta os canais originais separados, e aí trata... Cara, tem uma flexibilidade de tratamento de track por track, praticamente. E aí, o que eu faço? Por exemplo, o último filme que eu fiz com ele, que entrou em cartaz, foi o filme do Stallone, Os Mercenários. E a gente tinha 2 booms, eram 5 câmeras, né? 35mm, o cara tinha grana. Produção internacional. Produção internacional Hollywood, né? E eu usava 2 booms e usava 6 lapelas. Então você cobra pelos 7 lados. O que o boom não pegar bem, o lapela pega. O que o lapela não pegar bem, o boom pega. E você pode separar em definitivo. E está tudo separado, depois o editor vai e trabalha cada um separadamente. Cara, estou apaixonado. Esse é o cara. Esse é o cara. Além disso, lógico, a gente tem os microfones. Depois você mostra os microfones direcionais, que são os microfones que trabalham no boom e que permitem você ter digamos assim, quase como uma teleobjetiva do som. Ele está longe, mas ele pode trazer, aproximar, ele capta com muita precisão quem está diante dele. E a gente tem os microfones de lapela, que coloca nos personagens escondidos. A gente tem essa convenção de que os microfones não aparecem, como não aparecem refletores, como não aparece nada da técnica. E com os lapelas, eu lapelo cada personagem que está em cena, porque é isso, a gente está cobrindo pelos 7 lados. O boom é o microfone que me dá uma perspectiva, que me dá uma ambiência, e o lapela me traz o detalhe daquele personagem. No próprio Stallone acontecia isso, o cara estava vindo num caminhão, tinha uma tropa passando, passava o caminhão, o cara sussurrava. Então, eu tinha o caminhão passando no boom, mas eu tinha um sussurro no lapela dele. E aí depois o editor e o mixador resolveram e ficou muito bacana. Não, o filme, enfim, é Stallone, né? Mas em termos da qualidade sonora ficou muito bacana. Eu fiquei bem contente de ter participado dessa experiência. E é isso. E aí o nosso cuidado é de tentar controlar o mundo, né? O técnico de som, um cara que tem que parar o mundo para a gente conseguir ter silêncio, né? Para ter uma condição de ambiente ideal. E esse equipamento nos ajuda, lógico que é impossível parar o mundo, então você tem que conseguir ter um nível de ruído num nível razoável, para que depois com a edição de som e com a trilha sonora adicional, com os ruídos adicionais, o que for ruído fica escondido e só se sobressai o som direto e os sons que o diretor quer, que isso é o fundamental. É isso aí. Toninho, obrigado, cara. Andressa, faz início. Tá sem vídeo. Olha lá, olha lá. Hein? Hein? Oi. Vamos lá. É que é fechado lá. Mais som. Ok, silêncio, por favor, só rodando. Câmera. Ação. Are se na zene shaba, zene